Boa noite, irmãos, que a graça do nosso bom Deus seja com todos, amém? Boa noite também a vocês que nos assistem pelo YouTube, sejam bem-vindos e juntos vamos estar adorando ao Senhor. Eu convido a igreja para abrir a palavra de Deus no Salmo 27. Vamos fazer a leitura responsiva deste Salmo do verso 1 ao verso de número 8. Salmo 27, de 1 a 8, leitura responsiva. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Amém. O salmista aqui nos convida a todos para buscarmos o Senhor. Ele expressa o desejo, o anelo dele em estar na presença do Senhor. Como já ouvimos outro dia, às vezes confundem que estar na presença do Senhor é quando estamos no templo. Mas o templo faz parte, mas não é a presença do Senhor que está no templo. Onde quer que estejamos e buscarmos o Senhor, Ele estará conosco. A palavra de Deus diz que onde estivermos, Ele estará conosco. Os seus olhos estão sempre postos sobre nós. O Senhor está conosco. Por isso que nós somos aqui convidados a buscar o Senhor. E como Ele mesmo diz, ouve, Senhor, a minha voz, compadece de mim e responde-me. Buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Que assim estejamos com o nosso coração contrito nesse instante, buscando a presença do Senhor nosso Deus em adoração. Mais
Vamos nos colocar em pé. Você também que acaba de entrar pelo YouTube, seja bem-vindo. Vamos todos orar. Senhor, nós queremos, nessa hora, ó Deus, levantar as nossas vozes para te louvar, para te adorar, para reconhecermos, ó Deus, que só o Senhor é Deus. Tu estás acima de todas as coisas e queremos, ó Senhor, nessa noite, te prestar esse culto de louvor e de adoração. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos e mesmo nessas dificuldades pelas quais estamos passando, mas temos a liberdade ainda, ó Deus, de vir ao templo para te adorar ou até mesmo através da web prestar culto ao Senhor. Aceita, ó Deus, nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Neste momento de oração, nós vamos ter um momento de oração aqui pelas igrejas perseguidas, pelas nações, como já oramos hoje pela manhã, os dois países ali, Mali, na África Ocidental, e o Sri Lanka, lá na Ásia. Lembrando sempre também do nosso país, que de uma maneira, às vezes até meio velada, mas também é sempre tolhido um pouco a liberdade de expressão, através de retaliações, e até mesmo nós precisamos estar sempre atentos, não é? Como diz a palavra de Deus, nos últimos tempos, muitos sentiriam comichão ao ouvir a palavra de Deus. Precisamos estar orando então, e inclusive me chegou uma notícia agora do Portas Abertas, lá sobre a Índia e Bangladesh, que ambos também são países onde o evangelho é perseguido, e além do problema do coronavírus, mais de 25 mil pessoas, eles foram afetados também por um ciclone, tanto em Bangladesh como também na Índia. Então nós vamos orar pelo Sri Lanka, por Mali, pelo Brasil, e lembrar também dessa situação desse povo que está lá, além de sofrer com essa pandemia, ainda estão sofrendo por causa desse ciclone que está nesse momento lá. Vamos orar, vamos ter alguns momentos de oração silenciosa e depois nós vamos estar levantando a voz, orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos neste momento ao Senhor, como igreja do Senhor. Clamamos a Deus por aqueles povos onde o evangelho do Senhor tem sido retaliado, país, ó Deus, que tem sido obstáculo para a pregação do evangelho, países, ó Deus, onde o evangelho é proibido, perseguido e até mesmo tem matado cristãos. Ó Deus, clamamos neste momento pelo Sri Lanka, por Mali, que o Senhor Deus, com a tua misericórdia, esteja, Pai, ali assistindo aqueles que com ousadia, com intrepidez, estão proclamando o evangelho. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, daqueles que têm ali sofrido, e ainda, se não bastasse, ó Deus, a pandemia também, nós queremos interceder pela Índia, Bangladesh, que sofre também agora
com o ciclone. Ó Deus, tem misericórdia daqueles povos, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, que tanto, ó Deus, sob o ponto de vista da saúde, ponto de vista econômico, ponto de vista político, estamos passando, ó Deus, por um momento que entendemos deverá, ó Deus, levar a cada um de nós refletirmos, que a Tua palavra, Senhor, realmente nos esclareça, nos elucide e, acima de tudo, nos dê, ó Deus, confiança cada vez mais em Ti, Pai. Essa é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento ainda, estar louvando ao Senhor com mais alguns cânticos. Convido a igreja a se colocar em pé. Você realmente estivesse levando o seu pensamento ao Senhor, ao nosso Deus que está no alto e sublime trono, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Aquele que deve ser adorado, aquele diante do qual
devemos nos prostrar, nos render. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações. Da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Glórias ao teu nome, Senhor. Queremos glorificar o seu nome, Pai, porque tu és o Deus Altíssimo. É o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai que cuida de todas as coisas, nas mãos de quem está o domínio de tudo. O Deus Filho, Deus encarnado, que veio, que viveu como homem, que sofreu no nosso lugar. Glórias, glórias a Ti. Glórias ao Espírito, Deus conosco aqui, Consolador, que habita em nós. Muito obrigada, Deus. Obrigada pelo Teu plano. Obrigada pela Tua presença. Obrigada.
As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. E canta minha alma, canta minha alma, e que amor tão grande, e que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua presença, pelo teu cuidado. Obrigada. A igreja pode se sentar. Nós também temos uma razão para louvarmos ao Senhor nessa noite. Completamos, dia 20 de maio, 69 anos da pregação do Evangelho aqui em Astorga.
E nós, então, ao longo desse tempo, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas passaram por aqui. 1944, não coloque ainda o vídeo, por favor. 1944, primeira família, ou primeiras famílias que vieram para cá, família do senhor Antônio, o Antenor Domingos de Moraes, e a família Camenati. O seu Antenor Domingos de Moraes era tio da Elisa, aqui da igreja. E eles então começaram o trabalho presbiteriano aqui, aonde hoje é a rodoviária. Eles começaram ali embaixo de um pé de manga, ensinando crianças, ensinando a Bíblia para crianças. 1944, Astorga ainda nem era município. 1951, dia 20 de maio, então, é organizada a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Astorga. Ela foi inicialmente aqui na esquina de baixo, na Nelson Arciprete com Abrão Kate. Depois os irmãos vão ver, acho que é a primeira foto que aparece, primeira ou segunda foto. Ainda aquela construção é aqui ali embaixo, na Nelson Arciprete. Em 1952 é que a cidade também foi levada a município, 14 de dezembro. Então nós temos um histórico do que aconteceu esse tempo todo. Aliás, o evangelho aqui foi marcado, não só aqui, como também no Brasil todo, em torno de 100 cidades, foi marcado por uma perseguição na época, pelos capuchinhos, período das chamadas Sagradas Missões no Brasil, e eles queimaram Bíblias em mais de 100 municípios, e aqui em Astorga não foi diferente. Em 1953, então, teve uma grande queima de Bíblias, ali na Praça Central, onde depois, 1964, se não me engano, o senhor João Maria Domingues, pai da Elisa, foi vereador por 2 gestões, e aí então entrou com o projeto daquele busto ali do Dia da Bíblia. Então você, quando passa ali, você pode olhar lá. Então foi graças ao vereador João Maria Domingues que fizeram então aquele monumento ali ao Dia da Bíblia. E depois disso então a cidade começou a crescer, a igreja presbiteriana já então organizada. Nos primeiros anos foi congregado aqui em torno de 5 ou 6 denominações. A Igreja Presbiteriana do Brasil foi a primeira igreja do município, primeira igreja tanto antes do patrimônio e até mesmo como município, primeira igreja evangélica. E depois então outras igrejas surgiram a partir de 1964 e então outros irmãos foram para suas denominações. E ao longo desse tempo, muitos passaram por aqui, muitos irmãos, líderes, muitas pessoas que colaboraram com o trabalho, e até mesmo temos aí a nossa irmã, dona Odete Bom Tempo, está com 97 anos daqui a alguns dias, não está muito bem no momento, ela está lá em Viçosa, Minas Gerais, faz parte dessa história também, Depois a família do seu Levi, e dona Orendina, os pais da Sueli, que também acompanharam essa história aqui há muito tempo. Temos também entre nós a dona Hilda Maldonado, com seus mais de 80 anos, que também ajudou até mesmo na construção do antigo templo, onde nós então, foi por uma questão de segurança, foi preciso derrubar, e estamos aí na fase de conclusão do novo templo. Então nós vamos fazer aqui agora um lembrete, apenas uma recordação, um vídeo simples, meio de última hora, mas nós vamos acompanhar um pouquinho da história. Eu quero que você, como eu falei pela manhã, não faça comentário nenhum, tá bom? Então vamos ver um vídeo para lembrarmos um pouco da história da igreja, e nós vamos estar
orando nesse momento também, consagrando também ao Senhor o momento dos nossos dízimos e ofertas. Vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de fazer parte da Igreja do Senhor e, de maneira específica, fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil e agora, de uma maneira mais presente aqui em Astorga, relembrando, Pai, essa história que o Senhor permitiu que acontecesse, que o Senhor levantou homens, mulheres, jovens, crianças, há mais de 60 anos atrás, para que o Evangelho alcançasse esse lugar, até mesmo antes de ser município, trazendo o Evangelho para cá. E muitas foram as lutas, os obstáculos, as perseguições, mas a Tua palavra, Senhor, permanece para sempre. A Tua palavra, ó Deus, é vida, a Tua palavra que transforma. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, cada dia o privilégio de estarmos pregando o Evangelho nesta cidade. Que possamos realmente, ó Deus, agora fazendo parte dessa história, estarmos, ó Deus, sempre gratos ao Senhor, porque o Senhor é quem tem sustentado a cada um de nós. Obrigado por aqueles que passaram, aqueles que no passado, ó Deus, deram de si para o reino. Aqueles que agora estão fazendo parte e aqueles que ainda hão de vir. Te agradecemos pelo privilégio, Pai. Que o Senhor continue a nos abençoar e que a Igreja do Senhor aqui nesta cidade, e não só a Igreja Presbiteriana, mas as demais igrejas que honram e que vivem a palavra do Senhor e que pregam tão somente a palavra do Senhor, recebam intrepidez e ousadia no Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus. Queremos também Te agradecer nesse momento, Pai, momento de consagração dos dízimos e ofertas ao Senhor. Conforme a Tua palavra nos diz, bênçãos sem medidas serão derramadas dos céus para aqueles que são obedientes à Tua palavra. Que o Senhor nos conceda sabedoria, ó Deus, ao conselho desta igreja na administração desses recursos, para que o nome do Senhor continue a ser proclamado e o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Temos crianças. As crianças então podem levantar, acompanhar a nossa irmã lá atrás. Bia, Ayla, sai lá com a Gislaine. Pode ir também, Kaique. Muito bem, irmãos. Convido você a abrir tua Bíblia no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Você que está chegando agora também pelo YouTube, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Acompanhe conosco então a leitura no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu vou ler apenas do verso 1 ao verso número 7. Depois nós vamos estar caminhando um pouco por esse livro. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente.
e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Até o verso de número 7. O filme Até o Último Homem, um filme baseado na história real de Desmond Doss, interpretado por Andrew Garfield, filme de Mel Gibson, que foi feito em 2016, estreou em 2017. Esse filme conta a história de um caipira lá nos Estados Unidos. Caipira de uma cidadezinha pacata, distante. E esse filme tem praticamente dois momentos. Um primeiro um pouco mais monótono, mas é histórico, dando o início ali da história do rapaz. E um segundo momento já mais épico, adrenalina, onde então ele está no exército, está em luta. Mas conta a história então deste jovem, que era o filho mais novo de um ex-combatente alcoólatra e traumatizado. E, na verdade, ele decide se alistar no exército durante a Segunda Guerra Mundial. E o interessante é que ele faz uma ressalva quando se alista, que ele não queria usar arma de fogo nenhuma. E a primeira parte é toda aquele enredo ali em relação a isso, sofrendo perseguição, até mesmo impedimento e tal. Mas mesmo durante o treinamento, até apanhando, Dodge desafia todos e que iria para o campo de batalha. Foi enviado então para o fronte, na batalha de Okinawa, no Japão, e onde se torna então o primeiro soldado na história dos Estados Unidos a receber uma medalha de honra sem disparar um único tiro. Ele simplesmente queria ser médico, trabalhar na guerra para ajudar, para curar os feridos de guerra. E é interessante porque ele achava que deveria fazer isso e lutou para que isso acontecesse. Por motivos pessoais e religiosos, então ele não podia pegar em armas. Então se alista e depois lá no fronte, uma guerra sangrenta, onde muitos morreram, já momento onde a batalha já estava muito difícil, o exército havia, até mesmo a companhia havia batido em retirada, e muitos soldados americanos ficaram lá no campo, feridos, tidos como mortos. E esse jovem franzino resolve voltar, tinha que subir até uma montanha, escalar uma certa altura, e ele ia e buscava ferido por ferido, e conseguiu salvar 75 soldados. É um filme muito interessante, é de chorar mesmo, é emocionante, e ainda mais porque é uma história real. É tão interessante que até o Mel Gibson, quando comenta acerca disso, ele faz um comentário de que no começo até mesmo o ator, o Andrew Garfield ali, fala assim, não precisa de dublê, eu quero fazer isto. Mas ele só conseguiu salvar um homem, já na segunda vez, não vou dar conta disso. E outro comentário de Mel Gibson é que realmente ele foi uma pessoa rara, que não se encontra mais esse tipo de homens nos dias de hoje. E que alguma força divina moveu este homem a fazer o que fez. Quando olhamos para o texto que nós lemos nessa noite, nós encontramos aqui talvez um caipira, Elias, o tesbita, lá de Tesbe, uma cidadezinha também que você não encontra no mapa, nem naquela época, no mapa antigo você não vai encontrar essa cidade. Era um homem desconhecido, simples, pacato,
mas que diante de um contexto onde se encontrava o povo de Israel, em situações difíceis de liderança, uma época onde haviam já Israel ao norte, Judá ao sul, Israel como capital Samaria e Judá como capital Jerusalém, um contexto dos reis. E quando você olha lá, tanto o reino do sul como do norte tiveram mais de 25 reis, 29, 30 reis. E a palavra de Deus mostra que a grande maioria fez o que era mal perante o Senhor. E nessa época era Acabe o rei. Acabe, filho de Onri. E Acabe, pelo que consta a história, ele era temente a Deus no começo. Não era idólatra. Mas se casa com Jezabel, oriunda de um povo idólatra e cheio de práticas pagãs. E então Acabe acaba se tornando também igual a ela, e levantando postes ídolos, e levando a nação, até mesmo o povo de Israel, a idolatrar, a se afastar de Deus. E nesse contexto, então, Deus levanta um homem chamado Elias, diz o texto, dos moradores de Gileade. Chama Elias para que Elias confrontasse o próprio rei e também a sua mensagem, a sua profecia servisse para alertar e acordar e trazer de volta o povo de Israel à adoração do único e verdadeiro Deus. Um contexto muito interessante, porque você vai ver que este homem vem e naquele momento, naquele contexto, ele sozinho é usado por Deus para levar a acontecer o que nós vamos ver segundo a palavra de Deus. E é interessante até mesmo porque muitas vezes é raro nós vermos relatos de personagens que se destacam num determinado momento histórico sem que mostre dois aspectos, ou dois lados dele. Aquilo que nós chamamos o paradoxo do herói, mas frágil, do herói, mas homem com defeito, com falhas, com problemas. E a pessoa de Elias, a gente vê que ele se tornou um herói, mas ao mesmo tempo ele era humilde. Ele não trouxe para si glória alguma. Nós vamos ver até no decorrer do texto, você pode ler melhor em casa, do capítulo 17 até o 21. Você vai ver como ele se colocara diante de Deus. Heroísmo e humildade. Algo que nos nossos dias também falta. Aquele que é humilde não gosta muito de ir ou se exaltar ou de aparecer diante de grandes feitos. E os heróis, aqueles que aparecem, muitas vezes se tornam arrogantes, prepotentes, com até mesmo a tendência de quererem ser deuses com letra minúscula. E Elias aparece aqui como alguém com rara habilidade de um profeta de Deus, mas não escondia sua fraqueza humana. Elias é usado por Deus, um homem comum, que Deus o transformou no seu porta-voz, para não só confrontar a idolatria do povo, mas também o mal gerado por aquele governo, por aqueles reis, numa sociedade onde o verdadeiro Deus havia sido esquecido e o povo de Deus perder até mesmo o rumo, sem uma liderança piedosa e também equilibrada. Ele se torna um instrumento poderoso na mão de Deus, confrontando, e é levado a Deus, por Deus, para realmente mostrar o poder de Deus. E aqui eu fico pensando muitas vezes que Deus usa do seu poder, porque Ele é Deus, para confrontar as nações, para confrontar o seu povo. Já temos ouvido nesse momento de pandemia várias mensagens ressaltando exatamente isto. O juízo de Deus sobre o nosso planeta.
O juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os prepotentes, os poderosos, e ao mesmo tempo o juízo de Deus sobre a igreja. Aos ímpios com propósito mesmo de destruição, se não se converterem. E a igreja, um despertamento, para que a igreja retorne realmente, uma igreja saia da apatia, para que a igreja possa, à luz da palavra de Deus também, olhar e ver qual é o seu propósito no atual momento. Da mesma maneira que Elias entendia e entendeu o propósito de Deus para aquele momento. E eu quero trabalhar com vocês nessa noite exatamente isso. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nem sempre vai ser como nós queremos que seja, porque Deus não está limitado ao que nós queremos ou ao que nós possamos fazer. Aliás, muitas vezes já falamos que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Ou seja, ninguém que serve ao Senhor, ninguém que é bem-sucedido é por causa dele, mas sim porque Deus o capacita. Da mesma maneira que entendemos que Deus capacitou Desmond Doss naquele contexto daquele filme, na história real, e da mesma maneira que Deus capacitou aqui Elias, que nós vamos ver ao decorrer do texto, que era um homem convicto do poder de Deus, convicto do seu Senhor, daquele que, apesar de ser herói, não deixou de ser humano, e nós vamos ver suas falhas, vamos ver as suas fraquezas também aqui relatadas. E quando olhamos então lá para o capítulo 17 que lemos, já está aqui Elias confrontando Acabe, falando com ele e dizendo: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Elias tinha convicção de quem era Deus. Elias tinha convicção de que aquilo que Deus mandasse lhe fazer, ele deveria fazer. E ele então anuncia, profetiza que seriam 3 anos sem chuva. E obviamente 3 anos sem chuva, não precisamos ir longe. A fome, a seca vai trazer a não produtividade que vai levar à fome. E por 3 anos então, isso acontece. Mas logo em seguida que Deus manda Elias falar a Acabe, Deus fala para Elias: você vai sair daqui, vai para um riacho chamado Querite, fronteira do Jordão, e lá você se alimentará, você beberá água desse ribeiro e vai ser alimentado por corvos. Aqui já começa os sobrenaturais de Deus nesse contexto de Elias. Mas a palavra de Deus mostra que depois de alguns dias, depois de algum tempo, passados os dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. E aí nós poderíamos até pensar: por que Deus mandou Elias anunciar a seca, ou envia para um lugar onde ele seria alimentado e suprido a sua sede, e agora tudo acaba? Poderíamos pensar que muitas vezes Deus nos leva para aquilo que chamamos zona de conforto, diante de algumas circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um grande problema de nos acostumarmos na nossa zona de conforto. E Deus levanta meios para que nós, muitas vezes, saiamos dessa zona de conforto. Então, seca o rio, e agora o que Elias tem que fazer? Deus, então, novamente vem a ele, diz o verso 8, então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Agora vejam bem, Deus está mandando ele para outro lugar, para Sidom, lá ficar na casa de uma mulher viúva, que tinha inclusive um filho. Mas e a seca, e a fome, também não estava lá? Estava. E aqui é interessante, porque ele chega, se apresenta à mulher, e fala que Deus já havia enviado, e pede então para que ela lhe faça comida, lhe dê uma vasilha para água, para beber.
Indo então ela buscar, chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. E aí a mulher se vira e diz para ele: olha, o que eu tenho é suficiente para fazer um bolo para mim e para o meu filho. E depois disso nós morreremos. E aí então, diz a palavra: há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Essa era a perspectiva de vida daquela viúva. E novamente vem a palavra de Deus através de Elias dizendo: vá e faça o que eu te mandei. E a mulher foi e fez, e trouxe comida para ele. E aí ele diz para ela que: assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E por isso então ela faz, confiando naquela palavra de Elias. E é interessante porque aparentemente tudo estava bem, mas como alguns dizem, as coisas parece que não podem ficar pior, mas elas ficam. Mostra o texto que o filho dela adoece e morre. E aí então ela vai a ele e se queixa com ele. Como quem diz: você veio aqui para me punir por causa dos meus pecados? Você veio aqui para olhar sobre mim e pegar e com isso matar meu filho? E diz aqui: o que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E lá o profeta então pega o menino e o leva para o quarto onde ele mesmo se hospedava, deitou sobre a cama e volta-se para Deus e diz: ó Senhor meu, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E isso aconteceu. O menino ressuscita. E é interessante a declaração da mulher no final do verso 24. Nisto conheço, agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós vemos aqui um homem simples, um homem de um lugar inexpressivo, uma pessoa com seus defeitos, com as suas falhas, mas era um homem que tinha convicção de quem era Deus. Imagine se você, no lugar dele, Deus manda você confrontar os reis maus. Deus manda você profetizar que faltaria chuva por 3 anos. Deus te envia para um lugar e diz que você vai ser alimentado por corvos. Depois falta água e ele te envia para um outro lugar, para alguém que não tinha nada para compartilhar, te sustentasse. E Deus transforma e faz com que o que parecia ser nada fosse o suficiente para durar por 3 anos, enquanto durasse a seca. E ainda, de repente, quando tudo parecia bem, morre o filho da mulher. Mas Deus vai e, através de Elias, ressuscita esse filho. É muita ação, é muita adrenalina também. Quem de nós poderia, assim, com toda a convicção, crer? Mas Elias era convicto de quem era o Deus que ele servia. Logo após isso, nós vemos então que, verso 1 do capítulo 18, muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E aí vai Elias ter com Acabe novamente. Agora imagina você, que ir falar com o rei, e principalmente como uma voz de Deus, e obviamente uma voz de juízo, não seria fácil, e não era fácil naquela época, porque poderia ser morto. Mas Elias vai, e vai falar com Acabe, e fala para ele que a chuva voltaria, mesmo que naquele momento a fome estava extrema em Samaria. Ele então confronta Acabe, dizendo então que voltaria a chover.
E aí, novamente, nós vemos um outro momento interessante, quando Acabe se encontra com Elias, e lá no verso 17, Acabe diz assim para Elias: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Eu gosto de parar para nesse texto aqui, nesse versículo, vendo e disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Amados irmãos, vivemos num momento em que, quando uma voz se levanta no intuito de trazer o bem, de transformar uma realidade sofrível, crítica, alguém que se levanta para mudar a realidade, vai ser vista sempre por seus opositores como alguém perturbador. Outro dia até fizemos menção da revista Exame, que soltou lá uma nota, num texto que foi lido, até mesmo passado na internet, dizendo: esses evangélicos, um povo que importuna. Mas nós entendemos o que é que incomoda muitas vezes as pessoas. São exatamente os valores do reino de Deus. São os valores éticos, morais e espirituais. Mas nós, como igreja, temos que entender o nosso propósito, para não deixarmos que até mesmo a ira ou o ódio tome conta de nós, ao ponto de nós olharmos para esses que nos criticam e os deixemos de lado, sem entender que temos que pregar a palavra de Deus para esses. Aliás, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades. O que está por detrás de todos os problemas que o mundo tem é espiritual. E que usa pessoas, usa sistemas, usa nações, usa poderosos. Aqueles que se despertam, aqueles que passam a observar, têm uma nova perspectiva. E muitas vezes, quando você for pregar o evangelho para alguém, quando você se posiciona nos seus princípios éticos, morais, espirituais, bíblicos, você poderá ser chamado ou taxado de perturbador. Vivemos no nosso país algo parecido. E não é só no nosso país, vemos no nosso mundo inteiro isto. E se você parar para pensar bem, não é de hoje. Isso já vem há muito tempo acontecendo. Porque o inimigo das nossas almas já se levanta contra o povo de Deus há muito tempo. Nós já oramos, intercedemos por tantos povos. E hoje nós fazemos parte dessa lista de oração, porque vemos também Satanás manipulando o sistema, manipulando pessoas, para que a confusão, a violência, a imoralidade, a degradação, ou aquilo que eu costumo chamar aqui, o pensamento anti-Deus, tome conta. Elias vai levar a mensagem de confronto para o rei mau, e ao mesmo tempo uma mensagem de acorda, povo de Deus, para aqueles que tinham abandonado a Deus, o Deus vivo, e servido aos Balaíns. Aliás, se você olhar no texto, vai aparecer uma expressão que Elias diz assim: até quando vós cocheareis entre dois pensamentos? Se vão servir a Baal, sirvam, mas se servem a Deus, sirvam a Deus. Mostrando um momento exatamente de dúvida do povo, um momento de idolatria, um momento de instabilidade espiritual em Israel. Momento esse que em toda a história vivemos e hoje vivemos de uma maneira muito forte. Aliás, há uma tendência exatamente de um esfriamento espiritual no contexto que vivemos. Em conta de pandemia, em conta de política, em conta de sistema, em conta de tudo que está acontecendo. Mas nós não podemos nos apavorar com isso, mas olhar à luz da palavra de Deus e entender. Assim como Elias, assim como Desmond Doss entendeu que ele tinha que fazer aquilo para o qual foi chamado. Isso é propósito. Quando nós vivemos com propósito, nada pode nos impedir. Aliás, uma expressão muito interessante de
um pregador, na verdade ele é escritor, e ele diz assim: alguns consideram Elias o maior profeta do Antigo Testamento. Quando ele predisse uma seca, não proferiu um discurso popular, nem o fez para ganhar amigos de elevadas posições. Elias falou às pessoas quando Deus falou a ele. Deus mais um são iguais à maioria. Você e Deus são a maioria. Mesmo diante de um contexto de uma maioria opositora, mesmo que o sistema possa aparentemente estar tendo uma certa vantagem, mas Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Deus mais a igreja, somos a maioria. Agora, amados, entra novamente aquilo que falamos no início. O heroísmo, muitas vezes, ele esquece da humildade. É aqui que nós temos que ter todo o temor de Deus. Nós não somos heróis por nós mesmos. E o propósito não é sermos heróis, mas é sermos instrumentos de Deus para proclamar o Evangelho a toda criatura. Não para que nós tenhamos fins políticos ou fins de alcançarmos alguma coisa. É um dos maiores males do mundo, é exatamente as pessoas fazerem algo com o propósito de terem um retorno. É a ideia de fazer qualquer coisa pensando no que eu vou receber de volta. Muita gente que até quer estar servindo cesta básica para conseguir votos nas próximas eleições. Isto está acontecendo aqui. Não estou me referindo à pessoa que está por detrás desse movimento de auxílio da distribuição de cestas, mas de alguns que se utilizam do seu papel político para poder impressionar e fazer um eleitorado para a próxima eleição. Isso existe em todo lugar e aqui não é diferente. É por isso que nós, como igreja, temos que entender o nosso papel, o nosso propósito diante de Deus. E é tão interessante, irmãos, porque aí o texto continua, quando o rei Acabe conversa com Elias, e depois, interessante, no verso 19 do capítulo 18, Elias diz assim: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Na verdade, o que Elias está fazendo aqui é um confronto, dizendo: pois vocês servem aos Baalins, o deus Baal daquela época, pois então vamos ver qual Deus é maior. E aí se dá todo aquele fato que nós conhecemos, é um fato épico, bem conhecido, quando eles vão para um determinado lugar e fazem o propósito ali de erguer um altar, pegar um novilho, fazer como sacrifício, e os que adoravam a Baal iam estar em volta, clamando pelo Deus deles. E eles fazem isto. Mas o Deus deles não aparece. Chega um certo momento, ao meio-dia, Elias até meio num tom meio irônico, sarcástico, diz: cadê o Deus de vocês? Gritem mais alto, quem sabe ele está no banheiro. E eles vão até o final da tarde, ao ponto até mesmo de começar a se flagelar, e desistem, porque Baal não responde. E agora era a vez de Elias. Falam para ele: pois agora mostra o teu Deus. Aí Elias manda fazer um altar, manda fazer o sacrifício, colocar o novilho, manda molhar, encharcar todo o altar, manda fazer um rego em volta do altar, uma vala e encher de água. E aí ora, clama a Deus, e Deus manda um fogo do alto, que consome tudo. Lambe o sacrifício, inclusive a água da vala em volta do sacrifício, do altar. E olha que coisa fantástica depois que isso acontece. Verso 38 diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego.
o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, olha o propósito desse homem simples, do interior, cheio de defeitos, com as suas falhas, mas quando é usado por Deus, levam muitos a se renderem diante de Deus. Esse é o propósito da igreja, que a despeito do que estamos passando, a despeito da perseguição, a despeito de qualquer um que se levante, qualquer antideus que se levante, mas a igreja, ela tem poder, porque ela vai no nome do Senhor dos Exércitos. A igreja tem o poder para pregar a palavra, porque é o Espírito Santo de Deus. Quando a igreja entende o seu propósito, e quando cada um de nós entendemos o nosso propósito, nada pode barrar o poder de Deus. Elias tinha convicção de quem era Deus e o que Deus faria. Elias mostra para nós que é possível mudar uma realidade que aparentemente não tem mais jeito. Você olha a mídia hoje, e infelizmente, a maior parte é ver desastre, não tem mais jeito. Agora continue aqui, irmãos. Versículo 41 diz que Elias fala a Acabe, diz para ele subir, comer e beber, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E lá vai então Acabe, e de repente, como que vai chover? Estava se findando o terceiro ano, e aí Elias manda o seu funcionário, vai lá e olha se tem alguma nuvem, ele vai, não tem nada, vai e volta. Ele diz: faça isso 7 vezes. Ele vai por 7 vezes, na 7ª vez diz: tem uma nuvem na forma da palma de uma mão. E aquilo ali foi suficiente para trazer a chuva, e Acabe voltar para Jezreel, que era a sua cidade lá, perto de Samaria. E diz a Bíblia que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Dava em torno de 40 quilômetros. Não conseguimos nem imaginar isto. Mas Elias foi correndo à frente da carruagem do rei Acabe e chega antes dele. E ele chega lá, fica no portal da cidade. E no capítulo 19, então, Acabe fala para Jezabel, mulher dele, tudo o que havia acontecido. Que Elias tinha matado os 850 profetas a fio de espada. E essa mulher não se rende e diz assim: façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste com cada um deles. Ameaça Elias, o grande herói, o grande instrumento de Deus, que corre assustado, parece um menino, de uma mulher que o ameaça, e vai lá para a caverna, onde nós percebemos então que manifesta-se a fraqueza dele. Emocionalmente, naquele momento ele ficou abalado, e ele corre, ele foge. Amados, mesmo que você esteja fazendo aquilo que Deus manda você fazer, mesmo que você esteja sendo bem sucedido, haverão momentos em que você será fragilizado. Aquele momento de fraqueza, aquele momento de tristeza, aquele momento de medo, aquele momento de sentir um abalo. Mas não deve ser um momento, como eu tenho visto, que muitos crentes têm até mesmo apostatado da fé por causa do que está por acontecer. Não só pelo que está acontecendo. Alguém outro dia falou: pastor, isso vai ter jeito? Eu falei: não, vai piorar. Mas nenhum de nós imaginávamos que íamos passar pelo que estamos passando. Mas eu quero dizer para você, o que temos de melhor do que outros que passaram pelo que já passaram? Por aqueles que foram queimados vivos, por aqueles que foram comidos por leões, lá no ano 95 a.C., depois de Cristo. Nas arenas, por não negarem a sua fé. E ao longo da história, quantos que morreram? Quantos que têm sido mortos? Eu sempre digo que nós queremos apenas para nós o bem, o conforto, a tranquilidade, a paz. A guerra, a violência, a perseguição fica para os outros.
Um exemplo muito típico é quando a gente fala em ser missionário. Todo mundo até contribui com missões. Mas quando fala que o filho ou a filha dela vai para missões, não. Eu estou falando de gente que é crente. Estou falando de gente de igreja, que contribui com missões, que acha maravilhoso o trabalho feito pelos missionários. Nossa, até morrem por causa do Evangelho. Mas quando toca de fazer o que tem que fazer, bate o medo, bate a covardia. A ousadia e a intrepidez somem. Elias foi usado por Deus porque tinha o propósito de Deus na vida dele, através da vida dele. Elias tinha a convicção de quem era Deus e que Deus tinha poder para fazer todas as coisas. Amados, algo para nós pensarmos. Como nós estamos reagindo diante de tudo que está acontecendo? Estamos apenas nos assustando e nos aquarentando ou ficando em quarentena? Não estou dizendo aqui, principalmente para você que está nos ouvindo, não estou dizendo que você não deva ter os seus cuidados e obedecer o que precisa ser obedecido. Mas não estou me referindo a essa quarentena física, ao impedimento de você ir ao templo. Estou me referindo como é que está a tua vida com Deus, onde você está. Porque o limite não pode ser o templo, o limite não pode ser o vírus, o limite não pode ser a guerra, o limite não pode ser o comunismo. O Evangelho do Senhor está acima de tudo isso. Ou nós não temos convicção do Deus que servimos. A decisão de Elias excedeu as suas reservas. As nossas decisões devem exceder as reservas que muitas vezes existem. Por exemplo, mesmo que os inimigos eram numerosos, Elias resolve que Baal tinha que ser confrontado a qualquer custo. E ele sozinho contra 850. Elias tem os seus desejos que excedem ao seu desespero. E o seu desejo era de servir, era obedecer a Deus, ser instrumento na mão de Deus. É não olhar para a circunstância, mas é olhar para aquele que é o Senhor de todas as coisas. Elias queria honrar a Deus mais do que qualquer outra coisa. E mesmo diante da sua decepção, da sua queixa em relação ao povo que estava agora idolatrando o povo de Israel, ele deixa de lado o seu queixume, a sua decepção, e é tomado por uma compaixão. É isso que eu tenho pedido a Deus. Quando olho algumas coisas acontecendo, algumas pessoas pensando que são deuses, tomando decisões por conta e resolvendo tudo por todos, quando não lhe é de autoridade fazer isto. E naquele momento eu tenho pedido a Deus que tenha misericórdia. A compaixão é algo que a igreja precisa ter. Porque nós vivemos no mundo que, segundo a palavra de Deus, vive no maligno. Jaz no maligno. A igreja é a luz. A igreja tem Jesus como Senhor. E Jesus veio exatamente para que onde há trevas se manifeste a luz. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 9. Textos que mostram a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus para com os povos que viviam em trevas. A mesma misericórdia de Deus é hoje, para com a nossa nação, para com o nosso mundo. Até mesmo para com aqueles que intentam contra o nosso país, politicamente falando. Nós temos que ter misericórdia, que Deus nos dê realmente a intrepidez, coragem, o entendimento, a convicção. Porque quando Elias chega e fala para Acabe, ele sabia que aquela era a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem que ter essa convicção da palavra de Deus.
Se você não tiver essa convicção da palavra de Deus, você vai ficar como um quadro satírico da televisão. Ah, é. Muita gente tem reagido assim, diante de várias realidades. Muita gente tem se escondido. Muita gente tem deixado de proclamar o Evangelho e de que Deus é Deus. Elias também defende aquilo que é certo, sem se importar com o custo que poderia ser-lhe cobrado. Sabe o que é viver o que é certo, irmãos? Apesar da maioria, mas se é de Deus e não está certo, eu devo estar com Deus. Sabe aquela expressão popular que diz: a voz do povo é a voz de Deus? É mentira. A voz de Deus só vai ser a voz para o povo quando esse povo se submeter a Deus. Por isso que nós temos sempre falado, segundo o salmista: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus não for o Senhor desta nação, nós vamos enfrentar e sofrer muitas outras consequências, como outros países já têm enfrentado. Como aqui no contexto nós vimos que o povo sofria. Os reis daquela época que viviam de maneira maldosa, fazendo o que era mal perante o Senhor. Você sabe o teu propósito? Você sabe o que Deus quer de você? E onde você está? Você tem tido a coragem, a ousadia de falar do grande poder de Deus, do grande amor de Deus? Ou você tem se preocupado com você tão somente? Já cheguei a ouvir de que tudo vai acabar, é o fim dos anos, é o fim dos tempos, então por que pregar? Eu tenho ouvido mais heresias de quem diz conhecer a palavra de Deus do que quem não conhece. Fecha os teus olhos. Eu quero que você esteja pensando nisso. Qual é a tua necessidade hoje? Será que a tua necessidade hoje não tem te levado a cochear entre dois pensamentos? Será que a necessidade das pessoas muitas vezes não leva elas a viverem de maneira errônea e com princípios errados? Você tem a convicção de que foi chamado para falar do poder de Deus? Você tem usado o altar de Deus como um propósito de adoração? Há quem usa o altar de Deus, mas para adorar a deuses falsos. Há quem até se utilize de rituais, mas não para servir ao Deus verdadeiro. As circunstâncias podem não ser favoráveis, mas Deus está no controle. Você tem confiado que Deus tem poder para fazer o que Ele pode fazer? Você tem buscado a glória de Deus tão somente? Ou tem deixado que o orgulho, que a vanglória tome conta do teu coração? A Deus toda a glória. O Senhor somente é Deus. Você tem usado de compaixão para com aqueles que estão longe do Senhor e que precisam voltar ao Senhor? Pai, nós queremos em nome de Jesus que Tu, ó Deus, esteja fazendo uma igreja forte nesses momentos difíceis de instabilidade social, política, de saúde, de finanças. Ó Deus, usa a Tua igreja, Pai, da mesma maneira que Jesus veio para trazer a luz a todos os homens. Jesus é a nossa luz
e Ele quer que nós reflitamos essa luz. Assim como Jesus escolheu 12 discípulos, homens, pecadores, frágeis também, mas foram aqueles apóstolos que formaram a primeira igreja. Sobre qual doutrina estamos firmados até hoje. Por isso, Pai, que a igreja possa ter essa convicção da palavra do Senhor, possa se posicionar com coragem, com intrepidez, com ousadia, diante das situações que têm afligido a todo o povo. Que tenhamos a misericórdia, a compaixão de trazer de volta aqueles que têm se afastado do Senhor, que têm cocheado entre dois pensamentos. Usa-nos, ó Deus, com propósito, Pai. Da mesma maneira que usaste Elias, da mesma maneira que usaste aquele homem naquela guerra. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se sinta abraçado, cumprimentado, tenha uma boa semana. Deus nos abençoe a todos durante a semana, os nossos estudos através do grupo do WhatsApp. Deus abençoe. Você que nos assiste, tenha uma boa noite. Deus abençoe.